Oi, maravilhosa, tudo bem? Bora conversar um pouquinho sobre desenvolvimento humano? Não sei se você já sabe disso, mas eu sou pedagoga de formação. E assim, eu me formei em pedagogia só porque era mais barato do que psicologia, porque meu sonho era ser psicóloga, e aí, enfim, por N motivos não rolou, e aí eu fui fazer pedagogia. Mas por que foi pedagogia a minha segunda opção? Porque eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, né? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui meio que CDF mesmo. Enfim, as coisas foram acontecendo na minha jornada, eu acabei caindo na área de recursos humanos, que era uma das minhas opções de carreira lá no comecinho. Dentro de recursos humanos, eu me apaixonei pela área de treinamento e desenvolvimento, e aí eu também estudava pedagogia, então essa coisa de aprendizagem e começar a compreender, né, como é que acontece um processo de desenvolvimento desde os catatauzinhos lá, né, desde as crianças até o adulto, como é que o adulto aprende, acabou se tornando uma grande paixão para mim. A minha trajetória profissional foi se consolidando na área de treinamento e desenvolvimento. Eu fui fazer uma especialização em dinâmica dos grupos para entender como é que acontecia um processo de aprendizagem e de desenvolvimento nas interações grupais. É óbvio que nós aprendemos pelo nosso próprio potencial individual, mas a gente aprende muito nas interações, nas trocas. Então eu fui estudar isso, eu fui entender isso, e essa especialização foi um divisor de águas na minha vida. A Claudiane, que entrou naquela especialização, ela foi se reconstruindo ao longo dos 18 meses que durou essa especialização, e teve uma fala da minha professora na época, que me impactou muito e que foi também um insight para tudo aquilo que a partir dali se tornou o meu processo de autodesenvolvimento e de contribuição para o desenvolvimento dos outros, já que naquela ocasião eu trabalhava exclusivamente com treinamento e desenvolvimento, que foi o seguinte: como era uma especialização vivencial, então ela passava, né, ela provocava um processo de aprofundamento de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, e eu estava tendo uma vivência que estava assim, que tinha mexido muito comigo e que tinha tirado tudo fora do lugar. Essa maravilhosa professora me disse o seguinte: Clau, você não leva uma pessoa num lugar que você não tenha ido, né? E por quê? Porque a minha expectativa lá era aprender ferramentas para facilitar o desenvolvimento dos outros, mas a vivência que eu estava tendo lá estava aprofundando o meu autoconhecimento e meu autodesenvolvimento. Enfim, terminei essa especialização, fui fazer coaching, enfim, fui trilhando uma outra jornada, mas o que dessa historinha eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, para poder falar de toda a metodologia que eu acredito que seja a mais fluida, a que mais favorece um processo de desenvolvimento humano, né? Então, primeiro porque o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, eles são ferramentas que vão te dar o poder de escolha, que vão te dar o poder de ter a certeza que o que você está fazendo de fato está conectado com você, né? E não com expectativas que a gente acha que os outros têm da gente e a gente é meio condicionado em relação a isso. Então, a partir dessa minha especialização, eu realmente tomei coragem para poder me olhar, para poder me autoconhecer. E nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu precisava potencializar os meus talentos, que eu tenho habilidades que são natas e que quanto mais eu uso, que quanto mais eu as coloco em ação, mais forte elas ficam.
Mas eu, você e todo mundo, nós também temos as nossas fragilidades, nós também temos os nossos medos, nós também temos as coisas que a gente ainda não sabe, que também nos torna frágil, né? A gente tem o dia a dia, o estresse, a gente tem N coisas que nos faz nos sentir frágeis e que é a nossa vulnerabilidade. Então eu fui percorrendo essa jornada de autodesenvolvimento, fui me permitindo e fui tendo coragem para isso, né? Fui fazer terapia, fiz um processo de coaching, depois fiz uma formação de coaching e no paralelo a minha trajetória em recursos humanos ela ia se consolidando, me tornei gestora, né? Me envolvi com projetos estratégicos, né? Com desenvolvimento de executivos, enfim, a coisa foi ampliando. E o que eu comecei a perceber, né, cruzando a minha experiência profissional, aquilo que era a minha vivência na empresa onde eu atuava, né, e com os projetos que eu tocava e aquilo que eu estudava, né, as minhas formações e a minha própria autoanálise, já que no paralelo eu estava investindo tempo e dinheiro também no meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Que para você trilhar esse caminho, né, de crescimento, de transformação, de se colocar em ação, para você realmente se mobilizar e fazer o que você deseja nos seus projetos pessoais e profissionais, você precisa sim ter a coragem para se autoconhecer, né, para mergulhar em si mesmo, para perceber o que é seu, para perceber o que é do outro. E esse outro, ele está relacionado a expectativas da nossa família, de filhos, de marido, de namorado, né? Então, a gente precisa se conhecer para perceber quem eu sou, né? O que faz sentido para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que realmente são as minhas forças, o que são as minhas fragilidades. Então, à medida que quanto mais eu me conheço, mais eu tenho clareza das escolhas, mais clareza eu tenho dos recursos que eu preciso ter ou que eu preciso mobilizar para que eu possa construir uma vida e para que eu possa viver de acordo com essa pessoa que eu estou neste momento, né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do autocuidado. Porque assim, o que eu percebi? O meu processo de autoconhecimento, ele foi um processo doloroso, né? E muitas vezes esse processo não é florzinha, né? Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais fluido, a gente pode ter uma outra perspectiva para esse processo, que é nisso que eu acredito, desde que você exerça esse autocuidado, né? Desde que você aceite a sua história como ela é. Quando você chega nesse momento de mudança, de transformação, não significa que o que você fez não foi em vão, não significa que a sua versão anterior era uma versão ruim, não significa nada disso. Só significa que você está num momento da sua vida que as coisas mudaram, que aquilo não faz mais sentido para você. Então, respeitar a sua história, aceitar a sua história é o primeiro passo de autocuidado, né? Isso não precisa se crucificar porque as coisas não foram exatamente como você idealizou que elas fossem. Isso acontece, é natural, isso acontece com todo mundo. Então, isso é um autocuidado. Entender que você tem um tempo de maturação dos seus insights, que você vai sim dar um passo para o seu autoconhecimento, mas cada coisinha que você descobre tem um tempo de maturação em você, que é diferente do que foi o meu, que é diferente do que vai ser do Zé, que vai ser da Maria, que vai ser da Joana. E você precisa respeitar esse seu tempo de maturação, né, de aceitação. Você precisa entender que é tua responsabilidade fazer escolhas no seu dia a dia de atividades, de ambientes, de situações que te deem bem-estar. Então, se você gosta de dançar, inclua na sua rotina dançar. Se você gosta de caminhar, vai caminhar, né? Respira, fica um dia sem fazer nada. A gente é muito condicionado
a ser pessoas de alta performance, de produtividade, de alcançar a meta, de bater meta, de ultrapassar a meta. Nós somos muito condicionados a isso, mas a gente tem um tempo, a gente tem uma vida para acontecer no aqui e no agora. E esse autocuidado de respeitar o seu tempo, de te proporcionar prazer, né, de estar em ambientes saudáveis, evitar relações tóxicas, né? Então isso é um autocuidado. Você precisa impor limites nas pessoas, dizer até onde as pessoas podem ir com você, né? Dar o tom de como você quer ser tratado, se respeitar, ter amor próprio. Então assim, autocuidado dá um vídeo só pra gente falar disso. Mas nessa jornada de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, tem que ter esse tripé. Você tem que ter autoconhecimento, autocuidado e o próximo que eu vou falar aqui, que é o autodesenvolvimento. Então esse tripé, ele é extremamente importante. Então não adianta você se conhecer e você acelerar o seu processo de aprendizagem se você não tiver autocuidado, se você não respeitar o seu tempo, se você não sacar o momento da sua vida e se você tem energia e tempo mesmo, horas disponíveis para investir nesse processo de autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento, o que é? É a tua responsabilidade pelo teu processo evolutivo. É você se matricular num curso e fazer o curso. É você perceber que você precisa parar de procrastinar alguma coisa e ser responsável por aprender, por lidar com as suas fragilidades que fazem você procrastinar e minimizar a procrastinação. É você entender que escolhas você quer fazer, que posicionamentos você quer fazer no teu trabalho, na tua vida pessoal, com teus amigos. Então, o autodesenvolvimento é a tua responsabilidade da sua evolução. E é só você, somente você que pode fazer isso. Então, quando, né, olhando tudo isso e analisando a minha experiência e aquilo que eu quero oferecer para as minhas clientes, é uma jornada leve, é uma jornada fluida, é que você dê um passo, mas dê o passo na medida que isso vai ser prazeroso para você, à medida que essa descoberta vai te dar um tesouro, algo que você descobriu. Vai ter coisas que você vai descobrir que vão ser dolorosas? Vai, eu te garanto que vai. Mas se respeite nisso, se respeite o seu processo de florescimento, né, de crescimento. Então, por isso que todo o meu trabalho, ele sempre leva em consideração a mulher como protagonista, né, do teu desenvolvimento. Eu não sou uma empresa de desenvolvimento pessoal, eu sou uma empresa que te dá ferramentas para que você aprenda o seu jeito de se desenvolver, porque é você que precisa ter controle sobre isso, é você que precisa entender como é que é isso para você, é você que precisa entender que horas que você precisa de ajuda, que horas que você precisa de apoio profissional, numa mentoria, num coaching, numa terapia. Mas você, à medida que você aprofunda, você vai ter essa clareza. E eu tô aqui para facilitar essa tua jornada, para ampliar a tua visão sobre as tuas possibilidades. Então, maravilhosa, o teu processo de desenvolvimento, ele é tua responsabilidade. Autoconhecimento, autocuidado e autodesenvolvimento, né? É você trabalhando essas 3 coisinhas aqui que com certeza você vai ter mais clareza de se colocar em ação para fazer e escolher aquilo que você deseja, tanto para sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. E aí tem uma outra coisa também que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala desse processo, que eu costumo falar que é a nossa prontidão de ação, né? E a nossa prontidão para agir, a nossa prontidão para se desenvolver, ela está relacionada à nossa condição de vida e ao nosso potencial, né? Potencial é o nosso saber, é a nossa energia, é os nossos talentos, né? É tudo aquilo que a gente sabe e tudo aquilo que a gente sabe que não sabe, mas sabe que pode aprender, sacou? Isso é o seu potencial. E tem uma outra coisa que é a sua condição de vida.
Então, assim, como é que está a sua condição de vida neste momento, né? Porque, assim, eu hoje tenho filhos adolescentes e um filho adulto. Então, assim, a minha condição de vida em relação à maternidade, ela é muito mais tranquila do que ela já foi há 10 anos atrás, quando eu tinha um filho de 10 anos e gêmeos de 6, né? Então, assim, se você está no momento onde os seus filhos estão pequenos, a sua condição de vida, ela é uma. O ritmo que você vai dar para suas coisas é outro, porque os seus filhos são pequenos. Se você tá num relacionamento e esse relacionamento tá te fazendo bem, se você tem um cara que é teu parceiro, a tua condição de vida para se desenvolver é uma. Agora, se você tá numa relação tóxica, com um cara egoísta, onde você, puta, não sabe se fica ou se não fica, se você não está feliz nesse seu relacionamento, a sua condição de vida para se desenvolver, ela é outra. Percebe? Então, assim, muitas vezes não é que a gente não tem potencial, muito pelo contrário, todos nós temos, todas nós temos. Mas muitas vezes o que está segurando a gente, o que está travando a gente é a nossa condição de vida. E às vezes é a nossa condição de vida daquilo que ficou lá atrás, porque eu posso ter tido uma história onde eu tive apoio da minha família, onde eu tinha recurso financeiro. Então, isso me deu uma condição de vida para o meu potencial florescer. Mas ou não, eu posso ter uma condição de vida onde eu não tinha os meus pais, onde os meus pais não tinham um recurso financeiro bom, não tinham condições de me dar as coisas, eu precisei trabalhar muito cedo. Então, assim, a nossa condição de vida, seja do passado, seja do momento, é ela que vai somar junto com o nosso potencial para que a gente se coloque em ação e aí a gente entenda qual é que é a prontidão que a gente tem. Qual que é a prontidão que você tem neste momento para cuidar do seu desenvolvimento? É baixa? É alta? É média? Se é alta, o que você pode fazer? Se é média, o que você pode fazer? Se é baixa, o que você tem que fazer para tornar isso mais alto? Que escolhas que você tem que fazer? Então, talvez não seja um MBA nesse momento, talvez seja um curso, talvez seja a leitura de um livro, talvez não seja ler um livro por mês, mas um livro a cada 6 meses. Eu não sei qual que é a condição de vida que você está agora. O que eu sei é que você tem um potencial. E para usar o seu potencial, você tem que se colocar em ação. Do seu jeito e no seu tempo. Mas se coloque em ação como possível. É isso que vai fazer com que você floresça cada vez mais. Com que você faça o que você quer fazer. Porque assim, cara... Se você não fizer hoje nada, o dia vai passar do mesmo jeito. E aí você tem que escolher o que você faz com o seu tempo. O seu tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Um dia de vida você não recupera. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, precisa olhar qual que é a sua prontidão de ação, qual que é a sua disponibilidade, qual que é o empenho que você está disposta a fazer para se colocar em ação e reconstruir a sua vida ou para construir e fazer aquilo que você deseja, aquilo que está vibrando aí no seu coração. E aí, maravilhosa, o que vai acontecendo? À medida que você investe tempo no seu autoconhecimento, no autocuidado, no seu autodesenvolvimento, à medida que você vai ampliando visão sobre quem você está agora, você vai começar a perceber quais são as suas forças e quais são as suas fragilidades. E à medida que você toma cada vez mais consciência disso, e cada vez que isso vai se expandindo cada vez mais, porque isso é uma outra coisa importante, por que esse processo é contínuo? Porque a gente vai se desenvolvendo e a gente vai ampliando visão, a gente vai vendo por outras perspectivas. Então, as suas forças e as suas fragilidades, elas também vão ficando claras para você à medida que você se dispõe a investir tempo em você, para se conhecer. E as suas forças, o que são as suas forças? São o seu conhecimento, são os seus talentos, é aquilo que é você, né? As suas principais características, é aquilo que você faz, que você sente que você está brilhando e os outros percebem que você está brilhando, porque isso é forte em você, é uma característica, é teu perfil, é a tua habilidade, né?
E o quanto que você coloca isso em ação, o quanto que, poxa, eu tenho eu adoro aprender, eu adoro estudar, eu posso estudar só pra mim, mas o que que eu faço com aquilo? Eu pego, eu estudo e eu quero compartilhar, eu quero dividir. Quem quiser aprender também pode usufruir desse meu talento. Agora, se eu só usasse o meu estudo pra mim, é uma habilidade? É uma habilidade. É uma força? É uma força. Mas não é um talento, porque eu não estou usando essa minha habilidade para algo produtivo, tá? Então, você precisa conhecer quais são as suas. E existem várias formas, existem várias ferramentas, vários assessments, várias avaliações de perfil. Existem muitas formas de fazer isso, tá? Eu gosto bastante da psicologia positiva, das forças de caráter e fragilidade. O que é fragilidade? Fragilidade são os seus medos, fragilidade são as coisas que você não sabe, né? Então, assim, poxa, tenho vontade, sei lá, vou dar um exemplo meu, tenho vontade de fazer mandalas, porque eu adoro pintar, comecei a pintar mandalas e, poxa, quero fazer mandalas? Quero. Sei fazer mandalas? Não. Então, isso é uma fragilidade, porque eu quero fazer, mas eu não sei fazer, tá? Então, isso é uma fragilidade. Então, fragilidade é algo que você não sabe, que você não tem conhecimento. É algo, ou pode ser algo que você ainda não sabe sobre você, né? Você percebe, às vezes, que, poxa, tem sempre numa situação no meu trabalho, sempre acontecem as mesmas coisas. Eu sempre acabo tendo tipo de problema com o meu time, com as pessoas que eu trabalho ou com o meu chefe. Você sabe que você sempre tem os mesmos problemas, mas você não sabe qual que é a causa disso. Se você não sabe qual que é a causa disso, isso é uma fragilidade, porque você não conhece. E os seus medos, as coisas que você tem medo, aquilo que faz você travar, tá? O que que acontece? Conhecer as suas forças e conhecer as suas fragilidades e não escolher fazer algo e não se colocar em ação para algo, isso também vai te deixar estagnada, né? Eu não posso pegar, um talento meu, uma força, nossa, eu adoro estudar, ai meu Deus, como eu adoro estudar, como isso é bonito, ai que lindo. Isso também vai me dar uma insatisfação, do mesmo jeito que você olhar, nossa, caramba, não sei desenhar mandala, ai meu Deus, queria tanto. Então, assim, você precisa escolher se colocar em ação, né? E se você não escolher, você vai ficar no mesmo lugar. E se esse lugar que você está tá bom pra você, tá tudo bem pra você, não tem problema nenhum. Mas você verdadeiramente precisa estar se sentindo bem, né? Agora, se você vai descobrindo tudo isso e você vai sentindo um incômodo, você vai se sentindo, poxa, eu posso mais, eu quero mais, isso aqui tá bom, mas eu quero fazer outras coisas. Que outras coisas são essas? Então, esse caminho de desenvolvimento, ele requer coragem para você fazer escolhas. E coragem só vem da compreensão e da clareza que você tem diante de algo, diante de quem é você, do que te faz feliz, do que você gosta, da vida que você quer ter, tá? Então, maravilhosa, se você quer percorrer o seu caminho de desenvolvimento de uma forma leve, de uma forma fluida, invista tempo em você, que seja 5 minutos por dia, mas invista em você, se cuide, se respeite e se permita ser e fazer o que você deseja, porque eu tenho certeza que isso vai trazer para você muito mais autorrealização, e a partir da sua autorrealização, você vai sentir no seu dia a dia o sentimento de felicidade muito mais vezes, e eu tenho certeza que esse florescer vai te ajudar a estar mais satisfeita consigo mesma, tá bom? Espero que esse vídeo tenha se conectado com algo que está vibrando aí no seu coração e que a gente possa se encontrar em breve. Um beijo, se cuida!